Esse documentário nasceu a partir da experiência vivenciada entre as turmas do professor Douglas Rigon, 5º ano, e da professora Elunida Lazin, 4º ano, da Escola Básica Municipal Santa Terezinha de Xaxim, sob a orientação da professora Valdirene Quitolina. Por meio do Programa de Educação Patrimonial, realizado nos dias 6 de março de 2019, foram visitados locais considerados patrimônios naturais, paleontológicos, culturais, religiosos, arqueológicos e históricos da cidade de Xaxim. São bens coletivos que detêm marcas identitárias de outras épocas, de diferentes grupos étnicos que viveram ou que vivem neste lugar. Porém, 10 dias depois da realização dessa atividade, ocorreu o fechamento das escolas, o isolamento social, a quarentena. Bilhões de pessoas tiveram seu cotidiano alterado, milhares perderam a vida ou estão convalescendo por causa da pandemia global do coronavírus. Por isso, a escola parece vazia, silenciosa, sem a presença dos seus principais protagonistas, os alunos, professores, funcionários, pais, todos ansiosos aguardando um retorno incerto. Com base nesta experiência, além deste documentário, produziu-se um livreto chamado Pé na Estrada, Programa de Educação Patrimonial na Escola Básica Santa Terezinha, Xaxim. Suas páginas guiarão o roteiro a seguir. Registro das experiências. Palestra sobre a toponímia do município de Xaxim. O município de Xaxim, localizado no oeste de Santa Catarina, nos tempos do Brasil Império, pertencia à antiga fazenda Rodeio Bonito, atuais municípios de Xaxim, Coronel Martins, Entre Rios, Galvão, Jupiá, Lajeado Grande, Marema, São Domingos e uma pequena parcela de Ipuaçu. Em 1920, a subcolonizadora Irmãos Lunardi comprou essa fazenda da colonizadora Bertazzo, Maia e Cia. A empresa demarcou os lotes e os revendeu para centenas de imigrantes sul-riograndenses, cristãos, descendentes de europeus que deixaram para trás as colônias velhas do Rio Grande do Sul, atravessaram o Rio Uruguai e passaram a viver nesse lugar, que já era habitado por indígenas e caboclos. Percurso de ônibus aos locais estudados. Residência de Carlos Alberto e Arlene Dalbello, Rua Rui Barbosa, no centro de Xaxim. Professores e alunos contemplaram os xaxins, que há anos Carlos Alberto e Arlene cultivam na propriedade. Esta planta tem conexão identitária com a cidade de Xaxim, que ao longo do tempo já foi chamada de Xaxi, Passo do Xaxim, Pouso do Xaxim, Distrito de Paz de Hercílio Luz, Distrito de Xaxim, Vila Xaxim e, enfim, Xaxim. Xaxim é uma palavra indígena, originária do idioma tupi-guarani. Faz referência semântica ao caule da samambaia, o xaxim, também chamado de samambaiaçu. Logo, o nome geográfico de Xaxim é um fitotopônimo. Na atualidade, essa planta conterrânea dos dinossauros está ameaçada de extinção. Ecoparque Bairro Guarani. No passado, esse local abrigava uma pequena queda d'água que demarcava o lugar. Era um ponto estratégico, um marco de referência. Primeiramente entre os indígenas, mais tarde entre os caboclos imigrantes. Porém, para além desse lugar, que no passado abrigava uma pequena queda d'água, hoje dentro de tubos, a poucos metros de distância, existe outra pequena queda d'água, formada pelo rio Xaxim. Inclusive, o arroio que passa pelo Ecoparque deságua nesse lugar. A pequena queda d'água do rio Xaxim se estende por centenas de metros. Ela está localizada entre o edifício Life e a saída para a linha Tigre. Até o momento, não se sabe qual das duas pequenas quedas d'água foi nominada nos mapas do século XIX, mas ambas fazem parte do mesmo recorte espacial localizado no bairro Guarani. O município de Xaxim, ao longo de sua história, ele abrigou e abriga
povos de diferentes etnias, entre elas a indígena, então tem a categoria dos caboclos, os descendentes de europeus, na atualidade então especialmente os imigrantes provenientes da América Central, especialmente do Haiti, né? Além de outros grupos étnicos. Então o nome da cidade é uma herança indígena e representa o caule da samambaia, o xaxim. Como explicar esta toponímia? A resposta então é a seguinte: na cidade de Xaxim, a primeira ocupação humana foi dos indígenas reconhecidos como caçadores-coletores da tradição umbu. Há vestígios que datam de mais de 10 mil anos atrás. A segunda ocupação, também indígena, foi do grupo G, que por volta de 3 mil anos teriam saído do Brasil Central rumo aqui ao sul do continente, em virtude de secas prolongadas. Os achados arqueológicos aqui da cidade de Xaxim datam do ano 1000 e pertencem à tradição cerâmica Taquari-Tararé Faz de Xaxim, estudada e reconhecida por diversos países. Então, mais tarde, o grupo Guarani migrou da Amazônia em direção ao sul e se estabeleceram próximos aos grandes rios. Então, tanto o G como o Guarani eram grupos agricultores, ceramistas, que deixaram vestígios que são estudados especialmente ali pela linha da arqueologia. Então, o termo Xaxim cabe ao idioma tupi-guarani, também falado pelos Guarani, mas que esse grupo étnico não vivia aqui na cidade de Xaxim. Eles viviam então próximos aos grandes rios. Aqui eram os Gs, que estavam aqui e que na atualidade são reconhecidos por caigangue e xoclengues. Uma justificativa para essa prevalência tupínica é em virtude de que os bandeirantes utilizavam justamente o tupi-guarani para nominar os locais, para escrever, produzirem os seus mapas, né? Então, esse fenômeno que ocorreu aqui na cidade de Xaxim, ele se estende a toda a geografia nacional. Ainda sobre o topônimo Xaxim, existe um mapa que foi produzido no ano de 1894, da comarca de Palmas, Paraná, do Rio Grande do Sul e de Misiones, na Argentina. Lembrando então que todo o oeste catarinense, até o Rio Uruguai, pertencia ao município de Palmas, no Paraná. Apenas passou para Santa Catarina com o fim da Guerra do Contestado em 1916. Então este mapa de 1894, segundo o De Angelis, que ele é um linguista bem importante da Universidade de São Paulo, da USP, esse mapa ele reflete sobre o conhecimento da região pela equipe dirigida pelo Marechal Bormann, o Bernardinho Bormann, que ele estava então acompanhado por muitos indígenas caigangue, né? E na ocasião da abertura da picada para a linha do telégrafo. E eles então teriam partido de Boa Vista, atual Paraná, em direção ao Rio Grande do Sul. Nessa rota, entre tantos lugares, registraram Xanxerê, que na época era a colônia militar de Chapecó, Jacu, que hoje é a vila, né, a Vila Diadema, Xaxi, que é Xaxim, então, Tigre, Pilão de Pedra, até Nonuai. Então vejam que esse local aqui do Ecoparque, né, e logo adiante ali próximo ao rio Xaxim, nessas proximidades existia uma pequena queda d'água. Não se sabe bem ao certo se era a antiga cascatinha aqui próximo ao Ecoparque ou se era aquela pequena queda d'água que existe até hoje ali no rio Xaxim, localizada então uma da outra a poucos metros de distância. O que se sabe mesmo é que a pequena queda d'água, ela demarcava o lugar. Ela era um ponto estratégico, um ponto de referência, porque abrigava muitos xaxins, a planta. Sabe-se então que a pequena queda d'água aqui do bairro Guarani, ela era um ponto estratégico, ela era um local de encontro, um marco de referência para indígenas, para caboclos, para os migrantes rio-grandenses. Então ela demarcava o local. Por isso então a homenagem a essa toponímia, né, do xaxim, localizados então essa planta em grande quantidade próxima
a pequena queda d'água. Então vejam só, existe um entrelaçamento entre as ocupações humanas e o próprio nome do lugar, o nome da cidade. Xaxim, nominada pelos indígenas, né, que seria então um termo tupi-guarani, embora aqui só vivessem os G, né, mais tarde então reconhecidos por Caigangue e Xoclengues. Também foi chamado de Passo do Xaxim, por quê? Porque passavam por este local, passavam esta água, passavam esse riacho, né? Pouso do Xaxim, porque nos tempos do tropeirismo, eles paravam aqui, eles dormiam aqui, eles se abasteciam, né? E o gado, as mulas, ficavam aqui próximos a essa pequena queda d'água. Então, Xaxim, Passo do Xaxim, Pouso do Xaxim, Distrito de Paz de Hercílio Luz. Como explicar este nome para nós, de certa forma, até estranho? Porque o Hercílio Luz, na época, em 1920, ele era o presidente do estado, hoje chamado de governador. Então ele concedeu a antiga fazenda Rodeio Bonito a Bertazzo Maiecia, que posteriormente então vendeu para a subcolonizadora dos irmãos Lunardi, né? E numa homenagem a essa atitude, então o local foi chamado de Hercílio Luz. Porém, no ano de 1929, o Adolfo Conde saiu lá de Florianópolis, pela primeira vez então veio para o oeste de Santa Catarina. Quando ele chegou aqui em Xaxim, ali na praça, onde que era aquela antiga residência da família Lunardi, que agora é uma farmácia, ali bem próximo da rótula, neste local eles enfeitaram a cidade com muitos xaxins para receber o Adolfo Conde. E aí ele novamente mudou o nome de Hercílio Luz para Distrito de Xaxim. Mais tarde Vila Xaxim e até chegar o que nós reconhecemos hoje como município de Xaxim. Em virtude da importância histórica desse lugar para a cidade de Xaxim, em fevereiro de 2020, na Praça Frei Bruno, construiu-se um monumento chamado Cachoeira Guarani. Nesse momento, as imagens retratam a cachoeira seca, a praça deserta, as pessoas usando máscaras, em consonância com as imagens da Escola do Santa. Elas registram a dolorosa experiência de conviver com uma pandemia mundial. Paleotoca, nos altos da Avenida Plínio Arlindo Denês, Xaxim. Paleotocas são abrigos subterrâneos escavados e habitados por animais pré-históricos. Essas galerias eram locais de moradia permanente de paleovertebrados da megafauna pleistocênica sul-americana, extintos há aproximadamente 10 mil anos atrás. Esses abrigos tinham entradas, saídas, rotas de fuga, respiradouros e outras comunicações com a superfície. A Paleotoca de Xaxim está localizada num topo a 250 metros da fonte de água mais próxima, o Rio Xaxim, que hoje corre dentro de tubulações. Em 1980, a Paleotoca foi encontrada a partir de uma terraplanagem que destruiu 1/3 de sua área. Situa-se próximo da superfície. Nos primeiros metros, é necessário agachar-se. Adiante, em muitos trechos, é possível caminhar em pé. Há túneis que terminam abruptamente, são becos sem saída. Outros apresentam aclives e declives. A altura e a largura são aparentemente constantes. Há uma delgada camada sedimentar cobrindo o piso original e não há feições de colapso de teto. Os túneis se encontram e formam uma sala que origina 3 caminhos diferentes. A estrutura lembra uma cruz. Há marcas nas paredes similares a uma pazinha de jardim. Não foram encontrados fósseis no interior da galeria. Por essa razão, torna-se imprecisa a identificação do escavador. Ao que tudo indica, é provável que tenha sido escavado por uma das espécies de preguiças gigantes que habitaram o continente sul-americano há milhares de anos. A Paleotoca de Xaxim integra a área de dispersão geográfica por onde se espalham as paleotocas brasileiras, nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sítios arqueológicos de Xaxim.
No final da década de 1960, em Xaxim, foram mapeados pelo historiador Walter Piazza diversos sítios arqueológicos do período pré-colonial. Um desses lugares fica na Rua Tiradentes, bairro Alvorada, nos fundos do Poço do Cabo, na BR-282 em Xaxim. A ocupação indígena pré-colonial de Xaxim data aproximadamente do ano 1000. Ela pertence aos G-meridionais, portadores das tradições cerâmicas Taquara e Tararé, fase Xaxim, atualmente reconhecidos pelas etnias Caingangue e Xocleng. Em entrevista concedida em 2013 para Valdirene Quitolina, o padre jesuíta Pedro Ignácio Schmitz explicou que a fase Xaxim é uma divisão da tradição Taquara, que representa a feição arqueológica geral da população Caingangue. Paralela à tradição Taquara, os arqueólogos estabeleceram a tradição Itararé, que seria a feição arqueológica da população Xocleng, e as duas juntas, tradição Taquara e Tararé, seriam a feição arqueológica geral de todas as populações G-meridionais, que ocupavam o Planalto e o litoral meridional. No Planalto, essas populações se destacariam pelo manejo florestal, especialmente do pinheiral, e no litoral, pela pesca marinha. Portanto, no período pré-colonial, em Xaxim, juntamente com outros recursos do mato e de alguns cultivos, o pinhão era a base da alimentação. Faz-se uma ressalva. Num passado remoto, há mais de 10 mil anos, bandos de caçadores e coletores também viveram na região oeste de Santa Catarina. Mais tarde, os G-meridionais passaram a viver no Planalto e os Guarani nas terras baixas, próximas aos grandes rios. Eventualmente, intercambiavam algumas áreas. Então, viu-se que o passado indígena de Xaxim cabe ao grupo G. Entretanto, o termo Xaxim cabe ao idioma Tupi-Guarani, também falado pelo grupo étnico Guarani. Igreja Matriz São Luís Gonzaga, Xaxim. Construída entre 1947 e 1951, a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, de Xaxim, tem estilo neogótico de arquitetura, herança da Europa medieval. Entre várias características desse estilo arquitetônico, citam-se a utilização de pedras na edificação, a verticalidade, a luminosidade interna, as torres em forma de castelinho, os arcos ogivais, os vitrais coloridos, as colunas íngremes, as pinturas e os altares ornamentados com imagens cristãs. Ao estudar os diversos patrimônios da cidade de Xaxim, reflete-se da mesma forma que se pode reflexionar sobre um fato na internet, com um livro ou assistindo televisão na própria casa. Mas uma planta, um lugar, uma igreja, uma cachoeira, um objeto, eles têm leitura própria e podem perpetuar o saber, o conhecimento que ilumina, que transcende, que humaniza. Então, para curtir os diversos patrimônios que a cidade de Xaxim abriga, é importante fechar a sala de aula, atravessar os muros da escola, colocar o pé na estrada e vivenciar experiências sensoriais que remetam a outras épocas, a outros povos, a outros lugares, a outras culturas. Para tanto, a educação patrimonial é fundamental, porque, como diz Ecleia Bose, sempre fica o que significa.